Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos. E eu queria defender a ideia hoje de que nenhum de nós foge de Deus. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente faça de tudo, nós não conseguimos fugir de Deus. E eu quero que a gente medite no livro do profeta Jonas, capítulo 1. A partir do capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3, depois o verso 17 e depois o capítulo 2. Jonas, capítulo 1, versos 1 a 3, depois 17. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então vocês sabem a história do que aconteceu. Verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, a oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas obras, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã, abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos ler juntos o finalzinho do 9, que é o tema do livro. Ao Senhor pertence a salvação. Agora sem ler na Bíblia. Ao Senhor pertence a salvação. Tem uma historinha, irmãos, que eu queria iniciar, de uma menininha que estava sendo observada pelo seu pastor na saída da escola dominical da sua igreja. E enquanto essa menina esperava pelos seus pais, o pastor se aproximou dela e notou que ela segurava um grande livro de histórias em seus braços.
E o título do livro era Jonas e a Baleia. Então, o pastor, querendo se aproximar e se relacionar com a menininha, carinhosamente se aproximou e começou uma conversa com ela. O que você tem nas mãos? Perguntou ele. Este é meu livro sobre Jonas e a baleia, respondeu ela. Diga-me uma coisa, continuou o pastor. Você acredita que a história de Jonas e a história da baleia é verdadeira? A menina então respondeu. Claro que eu acredito. Essa história está na Bíblia, por isso ela é verdadeira. Ele perguntou ainda, você realmente acredita que Jonas foi engolido por uma baleia e saiu de lá vivo? Ela declarou, com certeza, esta história está na minha Bíblia, e estudamos sobre isso na aula de hoje da escola dominical. Então o pastor perguntou, insistindo, como você pode me provar que essa história é verdadeira? Ela pensou, e então disse, bem, quando eu chegar lá no céu, vou perguntar a Jonas. O pastor então fez mais uma pergunta. Esse pastor, não sei não, hein? Bem, e se Jonas não estiver lá no céu? Então a menininha colocou as mãos na cintura e com firmeza declarou, se Jonas não estiver no céu, você pode então perguntar para ele. E eu contei essa história porque a gente lembra de Jonas. Eu não sei se a gente lembra de Jonas, se a gente lembra mais da baleia do que de Jonas. Que está no nosso imaginário, né, infantil, se somos evangélicos. Ou se somos religiosos. Nós temos esse imaginário da história de Jonas e da baleia. Mas a história de Jonas e as coisas que aconteceu com Jonas, não é uma ficção, não é uma invenção, não é uma história para entreter as crianças e os adultos em relação às difíceis questões que estão contidas nos textos bíblicos. Mas, com o tempo, a gente vai crescendo e a gente vai relendo Jonas e a gente vai entendendo que Jonas é uma amostra grátis do Deus missionário, que é o nosso Deus. Do Deus que veio para dizer, para comunicar e trouxe a revelação dele para nós, para dizer que que a salvação dele não se restringe a um único povo, a um único lugar, a uma única família, mas que Deus está trabalhando para que todos os povos, todas as etnias, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, confessem a Jesus como Senhor. E Jonas é uma amostra grátis, é um lapso desse Deus misericordioso, missionário, soberano, que veio a nós e nos salva. E que mesmo que a gente relute, mesmo que a gente
crie dificuldades, mesmo que a gente tente fugir ou tente pensar que Deus não é o que Ele é, Deus não desiste de nós. De Deus nenhum de nós pode fugir. E o livro de Jonas é muito interessante nesse sentido, de como Deus está preocupado em salvar um povo que aparentemente, pelo menos na visão dos judeus, não merecia nenhuma salvação, não merecia misericórdia. Mas Deus está preparando o profeta para que ele seja mensageiro, para que ele seja atalaia, para que ele seja profeta para uma nação que Deus quer salvar. E vocês conhecem a história de que Jonas desobedeceu ao chamado de Deus, à vocação de Deus, e como consequência de sua desobediência, Jonas colocou a tripulação que estava lá no navio para onde ele iria, para Tarsis, e colocou toda aquela população sob risco de vida, e a população teve que descobrir que Jonas era a razão de tudo aquilo, e Jonas então pediu ele mesmo para ser lançado ao mar. E diz o texto que Deus, Ele preparou, o verso 17, quando começa dizendo que deparou o Senhor um grande peixe. A ideia é de que Deus construiu, Deus fabricou, Deus fez existir um peixe que fosse capaz de engolir Jonas e Jonas sobreviver dentro dele alguns dias. Vejam, é a história de Deus, não é a história de Jonas, não é a história de nenhum de nós. É a história de Deus que quer salvar um povo que foi um povo realmente violento, foi um povo sanguinário que tentava de todas as formas exterminar os judeus, mas é um povo que também carece das misericórdias de Deus, que está no alvo de salvação de Deus, e que Deus vai fazer com que os seus propósitos, que não podem ser frustrados, atinjam os ninivitas e os alcance com salvação. É a história de todos nós, irmãos, que pensamos, porque estamos nesse mundo extremamente egoísta e extremamente dando a nós a entender falsamente de que nós, seres humanos, somos o suprassumo, somos a pérola, somos o tesouro, somos a obra-prima, somos... Mas essa é a história de Deus, que apesar de sermos todos pecadores, todos miseráveis, apesar de nenhum de nós merecer a misericórdia e a salvação do nosso Deus, Deus veio a nós e nos salva. Mas como nós estamos aqui desde alguns meses atrás sendo bombardeado com essa história de que a gente precisa se envolver, de que a gente precisa participar mais, de que a gente precisa deixar de ser mero assistente. Deus nos chama, e Deus nos vocaciona, e Deus nos dá missões. E nós desagradamos a Deus também quando nós não cumprimos a missão, quando nós queremos fugir da missão. E é justamente isso que nos diz respeito nessa noite. Nós desobedecemos a Deus quando Deus nos dá claramente uma missão
E nós não cumprimos essa missão. Nós não desobedecemos a Deus só quando nós não queremos confessar a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Nós desobedecemos a Deus quando nós, mesmo tendo confessado a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, mesmo tendo necessidade de vir aos lugares que nós cultuamos a Deus, que nós adoramos a Deus, que nós louvamos a Deus, que nós pregamos a palavra de Deus, muitos de nós fogem da missão que Deus nos deu. É justamente a história de Jonas. Ele achou na cabeça dele que Deus não poderia salvar aqueles que eram inimigos dos judeus. Deus não poderia salvar aqueles que faziam mal aos judeus. Deus não pode salvar aqueles que nos prejudicou. É muita injustiça. Deus não pode salvar aquele que entrou na nossa casa e furtou os nossos bens. Deus não pode salvar nem mesmo aquele que atentou contra alguém nosso querido, e através desse ato invalidou essa pessoa para o resto da vida. É muita injustiça Deus salvar uma pessoa que fez isso. Mas, irmãos, eu não queria desagradar ninguém. Mas Deus é Deus, Deus faz o que quer, e tudo o que Ele faz é bom. E tudo o que Ele faz é para a glória dEle. E tudo o que Ele faz é para demonstrar a soberania dEle. E nós precisamos ler um pouco mais a história de Jonas. Porque nós nos desarmamos. No mundo de hoje, nós nos desarmamos. Nós deixamos para o secundário, para o terciário, toda a nossa carga de raiva, de fazer justiça própria, de querer explodir, de querer matar, de querer esgoelar. Estudando Jonas, meditando a partir do livro de Jonas, nós permitimos que o amor de Deus invada o nosso ser. Que o amor de Deus, que faz a gente fazer coisas que a gente jamais faria sem que fosse o amor de Deus, invada o nosso ser. Desse amor que nos constrange, desse amor que faz a gente tomar atitudes que nós não tomaríamos se não fosse o amor de Deus. Desse amor que está escasso nos nossos dias, no nosso mundo, até mesmo entre nós, homens e mulheres que dizem ser de Jesus, dizem ter entregue a vida a Jesus. O livro do profeta Jonas mostra a nossa responsabilidade em anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até mesmo àqueles que aos nossos olhos não merecem, que aos nossos olhos deveriam ser fulminados, exterminados diante do Senhor. Irmãos de Deus, ninguém foge. Nem para a justiça, nem para o juízo. E Deus planejou usar o profeta Jonas para que pudesse livrar o povo inimigo, os ninivitas, do juízo de Deus. Para que ele, o profeta, fosse privilegiado em levar a graça de Deus para os desgraçados daquele tempo, daquela época, naquele lugar. E
Jonas, quando desobedeceu ao mandar de Deus, que ele, não só ele, mas um grupo de pessoas totalmente inocentes também sofreram risco de vida, e Jonas caiu em si, e ele se jogou ao mar na tentativa de se matar. Quando ele reconheceu que era a causa de tudo aquilo que estava acontecendo, aquela tempestade e o navio quase afundando, ele se joga ao mar porque ele entende que se ele desse cabo da vida dele, Deus não faria o que ele resolveu fazer, Deus não cumpriria os seus propósitos, igualzinho a cada um de nós. Igualzinho a cada um de nós. Muitas vezes, na nossa caminhada, pensamos que se nós sairmos do chamado, Deus não vai executar a sua obra. Deus não vai consumir os seus propósitos. Mas Deus, do nada, faz existir um peixe grande que hospeda que dá uma suíte para Jonas, com comida e tudo. E Jonas é vomitado, ou Jonas é soprado pelo peixe, justamente na praia. Vocês conhecem melhor essa história do que eu. E aí no capítulo 2 de Jonas, ele vai orar. Em primeiro lugar, Jonas, depois de reviver, quem sabe poderemos dizer, depois de nascer de novo, ele busca a Deus e clama: na minha angústia, clamei ao Senhor. Ninguém foge de Deus. Se ninguém foge de Deus, deveríamos não imitar a primeira parte da história de Jonas, da desobediência, mas deveríamos imitar a parte de Jonas que ele conversa com Deus em oração e se acerta com Deus em oração. E ele começa: na minha angústia clamei ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos que nos angustiam, e muitos de nós buscando respostas em tudo que é lugar, menos na palavra de Deus, no Deus da palavra, na igreja do Senhor. Jonas buscou a Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. No meu Brasil de hoje, que me angustia, porque olho para todos os lados e não vejo luz no final do túnel. Para quem eu clamo? A quem eu recorro? Aos partidos? Aos candidatos? Aos debates? Às mentiras que nós inventamos nas redes sociais? Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. É interessante observar que Jonas não orou quando desceu a Jope. Jonas não orou quando comprou a passagem para Tarsis. Jonas não orou quando a tempestade assolava o navio em que ele estava. Nem mesmo quando o mestre do navio ordenou que ele chamasse o seu Deus.
Todavia, ao ser engolido pelo grande peixe, nas profundezas do abismo, aí Jonas orou. Ninguém foge de Deus. Mesmo que você não busque de forma pacífica, de forma suave, agradável, saudável, em algum momento, e geralmente esse momento é na dor, na aflição, aqueles que são do Senhor vão buscar a Deus na sua angústia. Na sua angústia vão clamar ao Senhor. Do ventre do abismo, gritei de Jonas, e tu me ouviste a voz. Quando a situação era crítica, quando ele tinha perdido o controle da situação, ele resolveu clamar ao Senhor, ele resolveu lembrar que o Deus da vida dele é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o Soberano. E essa palavra, que aqui no texto está traduzida com abismo, no hebraico, na língua que ela foi escrita, é Sheol. É exatamente a mesma palavra para inferno. Ele estava vivendo o inferno dele. No inferno dele, porque ele era do Senhor, porque o Senhor o queria salvar, porque o Senhor foi buscá-lo. Então ele clamou ao Senhor. Porque de Deus nenhum de nós pode fugir. E Deus, porque é misericordioso, e Deus, porque quer nos salvar, e Deus, porque faz de tudo para que possamos estar agarrados a Ele, próximos a Ele. Ele ouviu a oração de Jonas, Ele respondeu a oração de Jonas. Em primeiro lugar, irmãos, Jonas buscou a Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Em segundo lugar, Jonas reconheceu a soberania de Deus. Diz o verso 3, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. No cativeiro da morte, no inferno, Jonas viu a mão de Deus e reconheceu que tudo o que havia acontecido anteriormente foi porque ele desobedeceu a Deus, foi porque ele não cumpriu a missão que Deus havia lhe dado. Quantas missões nós não temos cumprido das que Deus tem nos dado? Eu espero que você não chegue ao abismo, ao inferno pessoal. Em toda a Escritura, irmãos, em toda a palavra de Deus, nós podemos ver as evidências da soberania de Deus buscando os seus, indo atrás dos seus eleitos. Da soberania de Deus salvando todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Nós estamos acostumados a pensar o Antigo Testamento como o testamento dos judeus. Deus só queria saber dos judeus, mas não é verdade, irmãos. Esse é o entendimento errado de nossa parte, essa é uma interpretação errada de nossa parte, porque desde Gênesis, quando o pecado vem e habita no coração do homem, Deus está trabalhando a salvação de todos os povos, todas as tribos, todas as raças. Deus está preocupado com os judeus e com os gentios. Deus está preocupado com os brasileiros, com os argentinos, com os europeus, asiáticos, com todos.
E Deus nos chama, e Deus nos convoca para sermos os atalaias, para sermos os profetas, e não cabe a nós discutir se merece ou não salvação. Não cabe a nós fazer o juízo, se Deus nos manda, deveríamos ir, temos que ir. Se não formos, de alguma forma, Deus vai nos levar para a missão. E se vocês forem ler o livro de Jonas inteiro, vocês vão perceber que mesmo depois desse capítulo 1 que ele sofre essas dificuldades todas, esse perigo de vida, e ora a Deus, e Deus tem misericórdia dele, resgata a vida dele, permite que ele esteja vivo e joga ele lá na praia de Nínive. Mesmo assim, mesmo depois disso tudo, ele ainda se recusa a pregar salvação aos ninivitas. Gente, eu não estou falando de incrédulo. Eu estou falando de uma pessoa que foi convocada por Deus para ser o seu profeta. Uma pessoa que devia estar totalmente sensível ao chamado de Deus, totalmente disponível ao chamado de Deus, mas não, uma pessoa que se comporta como nem os incrédulos se comportam. Uma pessoa que se recusa a entender que Deus é soberano, de que Deus é quem manda, que não dá para não cabe a gente discutir, não cabe a gente saber se vai fazer ou não, se merece, se Deus merece ou não que a gente faça. Jonas reconhece, em segundo lugar, a soberania de Deus. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Em terceiro lugar, irmãos, Jonas reconheceu as consequências de sua desobediência. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, Deus meu. Nós, irmãos, muitas vezes colocamos culpas em Deus e culpa no diabo. Dificilmente a gente reconhece que nós somos o problema. Que somos nós os desobedientes. Que somos nós o que nos recusamos a cumprir o que lá atrás Deus nos mandou fazer e porque não cumprimos estamos sofrendo consequências até agora, até hoje. E na maior cara lavada, vamos para as nossas reuniões de oração, reunião em casa de família e dizemos que foi Deus, foi o diabo, ou dizemos que são as outras pessoas. Jonas reconheceu as consequências de sua desobediência, clamou ao Senhor, humilhou-se diante do Senhor, e Deus o ouviu. E Deus fez subir da sepultura a sua vida. Irmãos, a nossa vida cristã, o nosso caminho, o caminho que o Senhor preparou para que andássemos nele antes da fundação do mundo, é muito bem sinalizado, é muito bem claro para nós. Deus não nos engana. A palavra do Senhor não é uma caixinha de promessa onde só tem flores.
Não, a palavra do Senhor está repleta de homens e mulheres pecadores que fizeram coisas que nós nos envergonhamos até de falar, mas que foram homens e mulheres usados por Deus, foram homens e mulheres chamados, vocacionados por Deus para cumprir missão, para pregar, para testemunhar, para levar o Evangelho, para salgar e iluminar essa terra. Em quarto lugar, Jonas reconhece o poder e a fidelidade de Deus. É Deus que é fiel. Nós até tentamos ser, mas não somos. Deus é. Deus sempre é fiel àqueles que Ele quer salvar. E esses que Ele quer salvar, Ele vai buscar. Pode ser no abismo, pode ser no inferno, Deus vai buscar. Os que se entregaram à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, diz o texto, capítulo 2, versos 7 e 8. Mas nós que somos do Senhor, aqueles que são salvos em Jesus, e em algum momento eles reconhecem o poder e a fidelidade de Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrarei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando o rei Salomão dedicou o templo em Jerusalém, ele orou a Deus e pediu um favor especial. Diz Salomão: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. 1 Reis, capítulo 8, versos 38 a 40. Ninguém foge de Deus, irmãos. Nem mesmo cada um de nós intentando contra a nossa própria vida. Deus há de nos manter vivos, para que possamos cumprir a missão que Ele nos deu. Muitas pessoas querem se manter viva para não fazer nada daquilo que Deus quer que faça. Muitas pessoas querem longevidade de vida para ficar desfrutando dos prazeres deste mundo. Eu não sei se Deus pensa assim. Mas Deus mantém vivo aqueles que têm missões para cumprir. Enquanto essas missões não forem cumpridas, Deus não nos leva. Porque de Deus nenhum de nós foge, nenhum de nós escapa. Em último lugar, Jonas reconhece que o único que pode salvá-lo é o Senhor. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E olha que ele vota e depois ele também não cumpre. Ele vai cumprir lá depois. Mas ele não cumpre aqui ainda. Vejam como é o coração do homem. Mesmo diante da majestade do Senhor. É o retrato de cada um de nós. Nós resistimos ao máximo para não fazer aquilo que Deus quer que façamos. Não venha com essa história de, não, eu não sou assim, pastor. Deus fala, eu logo... Vai contar essa história para quem já morreu.
Porque não dá. Todos nós resistimos ao máximo àquilo que Deus quer que façamos. E muitas vezes, muitos de nós vai fazer quando se encontrar lá no abismo. Quando se encontrar na dificuldade. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A palavra de Deus vem a nós para a gente não repetir esses erros. Nós estamos repletos de exemplos de que não vale a pena resistir ao chamado de Deus, de que não vale a pena desobedecer à missão que Deus nos deu. Nós só perdemos tempo de nossa vida. E às vezes perdemos muito tempo da nossa vida. Então o Senhor traz essa palavra a nós essa noite, para que a gente seja cordeiro, seja cordeirinho, para que a gente não vá esperneando, não vá gritando, não vá protestando, mas para que a gente vá manso ao encontro da missão que Deus nos deu, para que a gente vá ordeiro, para que a gente vá feliz, prazeroso, ao encontro da missão que Deus nos deu. Deus nos deu missões. Não é suficiente apenas entendermos que somos salvos e agora nada nem ninguém pode contra nós, então nós vamos descansar, viver uma vida improdutiva, viver uma vida só esperando a volta de Jesus. Deus nos deu missões, que todas elas passam pela pregação do Evangelho, pelo testemunho do Evangelho. Toda missão passa por pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para que essas pessoas sejam evangelizadas, discipuladas, sejam amadas por você, para que elas se aproximem de Jesus. E aí nenhum de nós pode fugir a essa realidade. Então ore a Deus, clame ao Senhor, para que você tenha a sua missão, para que você encontre a sua missão, para que você cumpra a sua missão, não a do outro, a sua. Você tem a sua, Deus deu para você, então faça, cumpra. Deixa o mundo cair, deixa as pessoas falar o que quiser, mas cumpra a missão que Deus deu a você. De Deus, nenhum de nós pode fugir. Que Deus tenha misericórdia de nós e que cumpramos a missão que Ele nos deu. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração. O Senhor certamente está insistindo na questão de que não podemos ficar parados, estagnados ou confortáveis, mas de alguma forma, Senhor, precisamos nos movimentar em relação a pregar a Tua palavra, a testemunhar do Teu poder e da Tua glória, a sermos atalaias, sermos testemunhas, sermos sal e sermos luz. Pai, por favor, Senhor, faça de nossa comunidade essa igreja que o Senhor plantou aqui em São Mateus, faça dessa igreja uma agência missionária, não só porque investe em missionários fora daqui, mas porque cada um de nós
é um missionário aqui, é um evangelista aqui, é um pregador aqui, é um testemunho aqui, é um atalaia aqui, Senhor. Por favor, Senhor, no que depender de nós, que todos aqueles que estão ao nosso redor possam, através do nosso testemunho, através da nossa pregação, confessar com os próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Nós te louvamos, te adoramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.